O filme Man from Toronto, originalmente é estrelado por Jason Statham, mas porque ele queria um filme para maiores de 18, ele terminou com a equipe. Mas próximo ator dessa comédia de ação, Woody Harrelson, fez um ótimo trabalho. Ted era um blogueiro que promovia produtos. Aquele dia em que ele apresentou elásticos para todo mundo, de repente, ele apresentou a todos o saco de queima de gordura. Mas como a bolsa não era respirável, Ted superaqueceu e desmaiou. Ele recomendou treinamento de braço para todos. O resultado, Ted estragou tudo, mas ele ainda acreditava que pôde ganhar muito dinheiro e consertar a casa lindamente. Quando Ted disse essas palavras, a última lâmpada no teto se apagou. Randy era um assassino elegante. Naquele dia ele recebeu um telefonema do gerente Andler. Um cliente ofereceu $2 milhões para Randy ir ao bangalô número 1465 para realizar a tarefa. Ted originalmente pretendia ir à casa de madeira, número 1485, para entregar produtos aos clientes. Mas ele confundiu o número 6 com o número 8 e entrou. O careca entendeu mal Ted como o assassino que seu chefe contratou. Ele não conseguia entender por que um assassino traria comida como champanhe, leite e peixe lá. Ted foi levado para o porão. Depois de ver o homem pendurado, ele se virou e quis sair. O outro cara obviamente discorda. Ele pediu a Ted para pensar em uma maneira de fazer o homem dizer a senha. Ted se aproximou do homem, esperando que ele dissesse o que a outra pessoa queria. No final, Ted realmente não teve escolha a não ser gritar com ele. Mas inesperadamente pôde assustá-lo. Então ele disse 33.508, 12, 53C. A senha que ele disse estava absolutamente correta. Ted pensou que tinha acabado. Mas de repente uma granada foi jogada dentro. O gancho de ferro cortou os painéis de madeira da casa. O FBI cercou esse lugar. Os investigadores não falaram muito, mas abriram fogo imediatamente. Depois de alguns minutos, Ted foi pego. Eles sabiam que Ted era uma boa pessoa, mas não concordavam em deixá-lo ir. Acontece que Menem da Venezuela lançou um ataque terrorista. Foi ele quem gastou $2 milhões para contratar Randy. Agora Ted deve continuar fingindo ser Randy para coordenar com a Agência Federal de Investigação para encontrar o esconderijo de Menem. Ted inicialmente discordou, mas quando soube que o FBI poderia ajudá-lo a pagar sua dívida, ele imediatamente concordou. Tudo estava indo de acordo com o plano. Na praça, Daniela veio buscar Ted, então eles entraram em um carro. Daniela descobriu que o pessoal do FBI os estava seguindo, então eles impiedosamente empurraram um cúmplice para a frente do carro deles. Eles só tiveram que frear forte e sair do carro. Só assim, Daniela e os outros conseguiram escapar. Ted foi colocado no avião. Depois que o avião decolou, Randy de repente apareceu. Ted e Randy disseram que eram o verdadeiro assassino. Os dois sabiam que Randy gostava de escrever poesia. Então Randy pediu a Ted para ler um poema de Keats. Então ele quis ouvir suas composições novas ou antigas. Ele morreu com 25 anos. Randy não falou muito mais, deu um soco em Ted, então apertou o pulso de Ted. Todo mundo achou que Ted era o verdadeiro assassino. Randy também não quis explicar e brigar com eles. A ação dele era muito cruel, cada soco atingiu a cabeça do oponente. Minutos depois, todos os subordinados foram mortos por ele. Ted acidentalmente puxou uma alavanca no avião. A porta traseira foi aberta imediatamente. Randy voou para fora do avião. E Ted também. Felizmente ele ainda alcançou a tempo. Randy atirou no interruptor no avião. Assim, os dois voltaram lentamente para o avião. Então o avião foi pilotado por Randy. Depois que o avião deslizou sobre o mar, ele voou novamente. Randy finalmente conseguiu controlar. Depois, ele jogou o rastreador e o telefone de Ted no mar. Depois que o avião pousou em Porto Rico, Ted começou a reclamar que Randy matou muitas pessoas. Randy não quis falar muito. Ele despejou o óleo no avião. Ted estava ciente de que a situação não era boa. O avião explodiu assim que ele saiu. Neste momento, Ted percebeu que Randy era uma pessoa cruel. Andler disse a Randy para matar Ted. Randy não seguiu porque ele não queria. Andler imediatamente desistiu de Randy. Ela conseguiu que o assassino Ford realizasse a missão. Ford só precisava trazer Randy na frente de Merim. Até então a remuneração de $2 milhões iria para Ford. Randy, claro, entendeu o que Andler quis dizer. Para se proteger, ele disse a Ted para continuar fingindo. No quarto 102, os subordinados de Merim deram as boas-vindas a Ted. 4 homens sequestrados não admitiram que era Oscar. Ted teve que encontrar o verdadeiro Oscar entre essas pessoas. Ted sacou uma faca para assustar 4 pessoas, mas deixou cair a faca no chão.
Ted descuidadamente cortou o rosto de um homem, por medo de ver sangue. Ted até vomitou o homem ao lado dele. Ele estava enjoada e imediatamente admitiu que era o verdadeiro Oscar. Os juniores descobriram que Ted estava usando um dispositivo de escuta no ouvido. Randy imediatamente correu e matou todos eles. Acontece que Oscar costumava trabalhar no Ministério da Defesa. Além disso, pesquisou com sucesso explosivos não rastreáveis. Merin queria explodir a embaixada venezuelana em Washington. Oscar e colegas de trabalho não queriam isso, então imediatamente instalaram equipamento de proteção para dispositivos explosivos. Não muito tempo atrás, um colega de trabalho foi ameaçado por Ted e deu a senha explosiva. Ele precisou apenas da impressão digital do Oscar. Randy disse a Ted para ficar longe, ao mesmo tempo ele pegou a faca. Ted ouviu o pedido de socorro de Oscar, mas era tarde demais. Randy cortou o dedo de Oscar. Ted ficou pasmo. Nesse momento, Ford entrou correndo e chutou Ted no chão e pegou o dedo. Ele até jogou Ted no andar de baixo. Ted foi jogado na lâmpada de parede. Randy e Ford não pararam de atirar um no outro. Enquanto lutavam, a bolsa contendo os dedos foi jogada no candelabro. Ted se aventurou a pegar a bolsa. Mas então, ele caiu em outra lâmpada. Ted ia jogar a bolsa para Randy, mas a bolsa caiu direto no chão. Ford foi primeiro. Randy perseguiu. Ele quis atirar, mas Ted caiu entre os dois. Randy aproveitou a distração de Ford para o ator do ar. No noticiário, o presidente dos Estados Unidos e o presidente da Venezuela estariam na embaixada recém-construída. Na situação de emergência, Ted só queria ver sua esposa. Randy não tinha escolha a não ser ir junto. Enquanto comia, Anne imediatamente se apaixonou por Randy. Ted e sua esposa foram dançar. Anne também puxou a mão de Randy e o levou para dançar. Depois que Ford chegou ao hotel, ele forçou Ted e Randy em uma sala de armazenamento. Randy teve que obedientemente entregar a bolsa. Então os dois começaram a lutar ferozmente. Ted queria ajudar, mas foram 2 tiros consecutivos que acertaram Randy na cabeça. Randy jogou a arma de Ford fora, mas Ford puxou sua faca. Ted teve dificuldade em encontrar uma arma, mas ao atirar, a bala atingiu Randy na perna. A polícia chegou. Randy e Ted saíram durante o caos. Os dois eram muito corajosos. Eles roubaram o carro da polícia e rapidamente foram embora. Depois que Ford encontrou Merin, ele entregou o dedo do Oscar. A cerimônia de abertura da embaixada decorreu como previsto. E Merin também começou a digitar a senha. Na metade, Ted e Randy entraram. Depois disso, agentes federais também quebraram a janela para entrar. Eles rapidamente atiraram e mataram os subordinados de Merin. Randy aproveitou o caos e fugiu com $2 milhões. FBI descobriu que esse dedo não era do Oscar. Randy era realmente uma pessoa gentil. Andler chamou Randy. A missão estava inacabada. Então ele teve que devolver $2 milhões. Ou ela mataria seu amigo Ted. Randy, claro, recusou decididamente. Ela então contratou assassinos mundialmente famosos para começar a caçar Ted. A esposa de Ted não o amava mais. Então Ted teve que chegar no ponto de ônibus antes das 16 horas para mantê-la. Ted chegou rapidamente lá. Ford colidiu com ele e bateu nele ferozmente. Randy chegou e segurou a barra de ferro para acertar a cabeça de Ford. Nesse momento, os outros assassinos vieram. Eles não pararam de atirar em 2 pessoas. Eles tiveram que se esconder em uma academia. Os 2 lados começaram a lutar ferozmente, enfrentando um assassino alto e musculoso. Ted não sabia o que fazer. Após ser golpeado pelo oponente e jogado fora, outro assassino veio. Ele até empurrou Ted contra a parede. Randy imediatamente acertou a cabeça do oponente. O assassino empunhando o machado forçou Randy para o beco sem saída. Randy o empurrou escada abaixo. Ele também espreitou o assassino com a serra elétrica. Os assassinos vieram novamente. Ele abraçou Randy e pulou para fora. Randy o abraçou e caiu no carro. Os assassinos eram fortes de qualquer maneira. No final, Ted e Randy foram estrangulados por eles. Ford queria a recompensa. Então ele imediatamente correu para atirar e matar todos os assassinos. Quando ele estava prestes a matar Randy, Ted deu um soco nele. Os dois chegaram rapidamente à estação. De repente, Andler segurou um foguete e atirou. O carro explodiu. Então mais alguns foguetes vieram. Os dois se esconderam na fábrica ao lado, mas ela ainda os perseguiu. No momento importante, Ted chegou na estação a tempo. Sua esposa também fez as pazes com ele. Randy se retirou do mundo assassino. Agora, seu restaurante é muito popular.